Oi, eu sou o Cláudio, esse é o canal Sonho de Aluguel e a maior parte da população alemã é cristã, sendo que existe um empate técnico entre os dois maiores grupos, 30% para os católicos e 30% para os evangélicos, sendo que uma das duas partes pode ser um pouquinho maior que a outra, mas dá para considerar que essas duas partes sejam a maior. Existe também, você vai ver nesse vídeo, um outro tipo de fé cristã, que é uma coisa muito específica na Alemanha, que você vai ver daqui a pouquinho. O que você está vendo aqui atrás de mim é a frente de uma igreja evangélica alemã livre. Ou seja, essa é uma das unidades que tem espalhadas em toda a Alemanha, que são as Freie Kirche. Essas Freie Kirche, quer dizer igreja livre, elas não podem ser comparadas nem com as igrejas evangélicas, nem tampouco com as igrejas católicas. Uma das coisas que o alemão ele mais preserva e gosta é a liberdade. E é justamente nesse ponto que essa igreja ela foi criada. Ou seja, ela tem preceitos cristãos, mas não pode ser comparada a nenhuma dessas duas formas mais tradicionais que eu citei. Ainda assim, nessas igrejas existe um número cada vez menos de pessoas que seguem. Essa igreja aqui atrás de mim é a igreja da minha cidade, aqui onde eu moro, que se chama Igreja de São Jorge. Aos domingos tem duas celebrações em dois idiomas distintos. Existe uma comunidade hispânica que frequenta essa igreja, ou seja, tem uma missa em espanhol aos domingos e também aos domingos tem uma missa em alemão. Entretanto, se você somar os fiéis que vêm para acompanhar a missa em espanhol com os fiéis que vêm para acompanhar a missa em alemão, não enche essa igreja, que não é uma igreja grande. Bom, só para você saber, a gente vai entrar nessa igreja que eu acabei de falar, para você ver que ela não é grande, para você ver como o número de fiéis na Alemanha tem diminuído. Deixa eu abrir a porta aqui, acho que deve estar aberta, peraí. Tá aberta, vou virar a câmera, você vai ver que a igreja é pequena, para não encher. Uau. Por volta do ano de 1800, na Alemanha, a população cristã era algo em torno de 95 a 98%. Ou seja, pouquinho mais de 200 anos depois, esse número cai para 60%. Naturalmente, entre aquele tempo e hoje, existem outras formas de fé que o homem foi conhecendo, que foi se espalhando também pelo mundo, e isso também tem que ser levado em consideração. Também é importante lembrar que a questão da pedofilia dentro da Igreja Católica, que na Europa também já chegou dentro da Igreja Evangélica, ou seja, não são só os católicos que praticam a pedofilia, mas os evangélicos também. Isso tudo tem afastado as pessoas da religião. E, por fim, não só por isso, mas a questão do Steuerkirche, que é o imposto da igreja, e quem se declara pelos pais ou quando chega na Alemanha, sendo da fé católica ou sendo da fé cristã, tem descontado mensalmente no Olerite 8% do seu salário. O fato é que as igrejas elas estão se tornando muito mais um ponto de referência numa avenida, numa rua, numa cidade, um ponto turístico do que propriamente um local em que os alemães acabam frequentando ou se encontrando como normalmente era na vida de uma pessoa cristã. E pregar o evangelho na Alemanha é algo também muito diferente em relação ao Brasil, por exemplo. No Brasil você tem, às vezes, dependendo do local que você está, principalmente nas grandes cidades, você tem às vezes pastores que ficam com holofotes, pregando a palavra, pedindo a conversão das pessoas. Às vezes as igrejas católicas ou evangélicas, elas têm um louvor muito alto e às vezes os vizinhos também acabam escutando. Aqui na Alemanha isso não é possível, porque o silêncio aqui ele é muito desejado, ele é muito respeitado.
Isso faz com que, por exemplo, nesses dois exemplos que eu citei, isso não seja possível de acontecer. E uma outra coisa também é que na Alemanha é proibido você abordar uma pessoa para falar do nome de Deus. Então, você tem a questão que a religiosidade ela vem, na maior parte dos casos, das famílias, são os pais que trazem a palavra de Deus. À medida que esses pais, à medida que essas novas gerações, elas vão ficando mais descrentes, mais apegadas ao trabalho, mais apegadas aos estudos, mais apegadas à diversão. Quando vem esses filhos não têm mais essa orientação religiosa dentro de casa. E uma fé que acaba crescendo muito na Alemanha é a fé na verdade não é a fé, senão os islâmicos, porque enquanto os alemães eles têm no máximo às vezes 1, 2 filhos, os islâmicos eles acabam tendo por casal, pelo menos aquilo que eu já observei, algo em torno entre 3 e 4 filhos. Então acaba tendo uma população islâmica que proporcionalmente ela vai crescendo mais, a fé cristã ela vai perdendo espaço. Portanto, levando tudo isso em consideração, Covid, abuso infantil, imposto da igreja, não poder fazer a pregação do evangelho, ou seja, de abordar as pessoas, faz com que a Alemanha aos poucos acabe deixando de ser um país cristão. E onde você mora? Como é que é isso? Se você quiser, você pode usar o espaço de comentários, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima vez. Tchau!